Apesar do bloqueio da rede social X, deputados, senadores, tribunais, órgãos públicos, partidos e influenciadores continuam utilizando a plataforma por meios alternativos, como é o caso do Tribunal Superior Eleitoral, Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, Tribunal Superior do Trabalho, CPTM e parlamentares como Carla Zambelli e General Hamilton Mourão. Segundo eles, segundo algumas das publicações, teriam sido programadas antes do bloqueio e aí elas acabaram sendo efetivadas de forma automática. Outros não explicaram como continuam utilizando a plataforma e podem ser multados em até R$50 mil se estiverem utilizando o dispositivo VPN, que disfarça o endereço do IP do usuário e também foi proibido pelo Supremo Tribunal Federal. A polêmica deverá se estender até que o ministro Nunes Marques julgue a ação do Partido Novo, que questiona essa suspensão da plataforma social X. Você, Roberto Mota, postagens continuam sendo feitas. Segundo as informações desses organismos, essas postagens tinham sido programadas antes da suspensão do X. Mas até agora ninguém sabe exatamente qual é a capacidade da Suprema Corte Brasileira de fiscalizar e identificar quem acessa o X por meio do VPN, né? Como é que a corte vai verificar para aplicar as multas de 50 mil? Só a postagem, então, seria a prova de que a pessoa teria burlado o esquema ou a determinação? Aí é que está a arte da brincadeira, Caniato. Ninguém sabe. Pode ser de um jeito, pode ser do outro, pode ser dos dois. O meu escritor preferido é o jornalista inglês Christopher Hitchens. E ele tem uma frase que diz o seguinte: o que caracteriza um regime totalitário não são leis duras. O que caracteriza um regime totalitário é a insegurança jurídica. É você nunca saber se o que você está fazendo é uma violação da lei. Eu acho que é justo a gente dizer que muita gente no Brasil hoje se sente dessa forma. Você lê uma certa determinação e você passa horas concebendo todas as possíveis interpretações, reúne os seus amigos para discutir e no final ninguém entende o que está escrito ali, nem o que você pode ou não pode fazer. A multa, se eu não me engano, que está determinada nessa decisão é de R$50 mil por dia. É uma multa que tem o potencial de arruinar a vida do cidadão brasileiro médio. Uma multa como essa, acumulada durante vários dias, ela equivale a uma sentença de cassação da sua cidadania. Você vai morrer do ponto de vista cívico, enterrado por uma dívida que você não vai conseguir pagar nunca. E perceba, pela natureza da tecnologia, como você disse, Caniato, segundo várias pessoas que entendem muito desse assunto, é impossível você detectar se as pessoas estão acessando a rede social através de uma VPN. Não há como detectar isso, porque é da natureza da VPN. Então, diante dessa impossibilidade, se a gente olhar para as lições da história, a gente pode imaginar que o resultado vai ser que algumas pessoas, aleatoriamente, vão ser escolhidas para servir de exemplo. É lógico, não dá para pegar todo mundo, então vamos pegar o que dá para pegar. Basta pegar 3 ou 4, dar uma multa de 2 milhões, de 5 milhões, e as consequências para essas pessoas vão ser devastadoras. A menos, e essa é a esperança que eu ainda mantenho, que ainda existam estadistas no Brasil que tenham consciência e coragem para se posicionar da forma que esse momento exige. É uma situação delicada. Agora, delegado Palumbo, certamente o senhor deve ter conversado com muita gente, muitos parlamentares, enfim, figuras que utilizavam o X com frequência. Qual é o relato mais comum entre essas pessoas? E por acaso conhece alguém que usou o VPN para acessar o X? Isso tem sido uma prática no ambiente político? Eu fiquei sabendo de alguns parlamentares que fizeram isso.
Olha, Canhata, eu não conheço ninguém, eu confesso para você que eu nem sei o que é esse VPN, eu sou muito ruim em rede social, eu tenho uma equipe que me ajuda, eu não sei fazer nenhum tipo de montagem, de fazer vídeo, de fazer nada disso, eles que me auxiliam, né? Mas a partir do momento que veio essa proibição, o que eu falei para a minha equipe, pessoal, não publiquem mais nada, vamos obedecer à decisão judicial. Apesar dela ser uma decisão completamente absurda, descabida, você não pode punir as pessoas porque estão usando. Você não pode fazer isso, você não pode transferir a responsabilidade. Sem contar que se uma pessoa usar 30 dias esse VPN, vai pagar R$1,5 milhão de reais, é isso mesmo? Quem que tem condição de pagar isso daí? Ninguém tem condição de pagar. Então, você causa insegurança jurídica, as pessoas passam a desacreditar do Brasil, investidores estrangeiros não vão investir no Brasil por causa de decisões como essa do nosso Supremo Tribunal Federal. Pois é, publicizaram esse comunicado para os usuários do Twitter, Cristiano Beraldo. O que a gente sabe é que teve um despacho que foi feito pela Suprema Corte no próprio X. O X não está operando, mas estou falando, sei lá, 20 milhões de usuários. Eu não sei, talvez o Mota saiba exatamente o número de usuários ativos no Brasil, mas eu vou chutar esse número. 21. Então, 20 milhões de usuários ativos no Brasil. Todas as 20... Os 20 milhões foram citados? Tem ciência dessa determinação da Suprema Corte, ainda que se fale muito na imprensa, mas fica imaginando, o camarada que mora no interior do Brasil utilizava isso talvez como um negócio, né? Fazer a publicidade da sua plantação, sei lá o quê. Talvez ele nem saiba disso, se utilize do VPN talvez como um artifício para facilitar, inclusive, o acesso às redes sociais. Não sabemos exatamente. Enfim, queria te ouvir. Penedo, VPN é um instrumento de segurança. Então, a partir do uso da VPN, você protege os seus dados, é uma forma de você tentar diminuir o risco de ser alvo de uma fraude, alvo de um golpe, por isso se usa VPN. Empresas que precisam de segurança nos dados que transmitem, usam VPN. Aí você tem o caso de empresas que precisam da VPN e uma pessoa usa essa VPN para acessar através do desktop o Twitter. E aí, a empresa vai pagar a conta, a multa? Como é que vai funcionar isso? Agora, vamos lá. Minha grande preocupação, Canhato, é que possivelmente alguém já pegou um robô, já usou inteligência artificial para fazer uma varredura em todos os perfis verificados, ou seja, aqueles perfis onde é mais fácil você saber quem é o verdadeiro dono daquela conta, associar a conta a um dono, e a partir daí eles estão fazendo o banco de dados das publicações. Se aquele perfil publicou alguma coisa durante a vigência dessa proibição, em algum momento, que por algum motivo, por qualquer circunstância, haja o interesse de expor aquela pessoa, de saber, de repente, aquela pessoa se manifestou de uma forma inadequada por um aeroporto aí do mundo, ou falou alguma coisa que não foi bem recebida, aí terá aquela lembrança. Opa! Será que além de uma ação contra essa pessoa por calúnia, difamação, será também que não tem ali um acesso indevido da plataforma? Será que não dá para colocar ali que ele publicou usando o VPN? Já vamos colocar 50, 100, 500, R$1,5 milhão de reais ali para ele pagar? Que aí a gente já destrói, além da reputação, vamos destruir a vida financeira dele. Alguém tem dúvida de que isso pode acontecer no Brasil? Eu tenho certeza que essas informações estão guardadinhas aí para, no momento certo, serem usadas. Eu não duvido disso, viu, Beraldo? Mas eu também acho que o usuário que receber essa multa, ele tem totais condições de questionar isso na justiça, porque eu poderia, utilizando o VPN, passar minha senha para você. Você está nos Estados Unidos, você poderia acessar minha conta e eu poderia pedir uma gentileza. Faça essa postagem na minha conta. E aí, você entende qual vai ser a discussão também? Há muitos subterfúgios para o usuário pedir para alguém fora do Brasil fazer a postagem. Então, não é porque postou que cometeu a irregularidade, né?
Eu estou fazendo isso para algumas pessoas. Agora, tenha certeza, Caniato, se vier a ação, essas pessoas vão gastar tempo, vão gastar dinheiro e vão precisar rebolar para conseguirem provar que são inocentes. Agora, vale a pena? Em alguns casos, sim. Em outros casos, não. Você, Roberto Mota, é uma situação difícil, inclusive para a gente imaginar quais devem ser os próximos passos, né, Mota? Porque eu me lembro exatamente do tema que a gente abriu o programa de hoje, aquelas falas do ex-presidente Jair Bolsonaro, quase que tentando estimular alguns ministros do Supremo para que amolecessem um coração mais endurecido em relação às últimas medidas que foram tomadas. Dá para imaginar o que pode vir a acontecer, Mota? Uma mudança em relação a essa suspensão? Isso é determinante a partir do posicionamento do Twitter? Ou seja, se o Twitter, o X ceder, aí sim os usuários poderão voltar a postar ali? Você acha que esse é o ponto crucial ou não? É uma pergunta extremamente difícil, Caniato. Eu não sei se a gente vai conseguir voltar à situação em que a gente vivia antes desse processo começar. Eu não sei se mesmo o X voltando a ser acessado por aqui, se as pessoas não vão, a partir de agora, não usar mais ou usar de uma forma diferente, justamente como resultado da insegurança. Eu acho que o Cristiano Beraldo deu um exemplo perfeito. Não é difícil pensar em inúmeros outros exemplos, né, em que você pode ser acusado de ter feito, né, de ter violado uma determinação e por coisas que você nem imagina que você fez. Eu não sei dizer para você o que vai acontecer. Eu acho que esse desequilíbrio de poderes atingiu um estágio que eu acho que dificilmente as pessoas imaginavam que fosse ser atingido. Uma situação que tem repercussão internacional, tá? Repercussões que a gente não sabe avaliar neste momento. Mas essa notícia hoje é conhecida no mundo inteiro. O Brasil se juntou a um grupo de outros países que baniu uma rede social e aqui, no caso, usada por 21 milhões de pessoas. Essas pessoas levaram um baque. A sensação que essas pessoas têm é: qualquer coisa pode acontecer agora. Se aconteceu isso, se aconteceu com uma empresa internacional que pertence a um dos homens mais conhecidos e ricos e influentes do mundo inteiro, imagine o Zé Ninguém, nós aqui. Imagina o que pode acontecer amanhã. Qualquer coisa. Essa é a sensação que todo mundo tem. Eu não sei como é que a gente retorna de uma situação como essa, né? O caminho que eu sempre defendi aqui é a autocontenção. É o que acontece nos Estados Unidos, onde os poderes se contêm, mesmo podendo avançar, eles se contêm. A Suprema Corte Americana, ela recebe por volta de 8 mil pedidos de julgamento por ano. Ela aceita 1%. Até onde eu sei, o Cristiano Beraldo me corrija se eu tiver errado, eu nunca soube de nenhum processo aberto pela Suprema Corte Americana de ofício. Eu nunca soube da Suprema Corte Americana julgando alguém, né, se cometeu ou não cometeu crime. Não existe uma limitação, por exemplo, não existe na Constituição Americana um limite no número de juízes, mas a tradição diz que são 9 juízes. Então, muita coisa lá é resultado de práticas. Pelo que eu sei, a Suprema Corte Americana, ela escolhe esses 80 casos que ela vai julgar por ano, baseado na repercussão desses casos, né, no impacto que esses casos vão ter no país, e ela publica um calendário de julgamento. Então não tem essa história de um processo que está parado há 20 anos na gaveta, ou um processo que pula na frente da fila, e a gente fica aqui, né, todo dia tendo que comentar, de repente está sendo julgado um projeto que está parado há 15 anos, e aí surge
né? Então, eu acho que esse caminho da autocontenção é o melhor, mas ele não é fácil. Mesmo nos Estados Unidos, há casos em que a Corte excedeu. Em 73, a Corte americana disse que havia na Constituição o direito ao aborto. Ano passado, ela disse não, aquela decisão estava errada. Para vocês terem uma ideia, existe um livro que não está traduzido em português, infelizmente, que fala da história da Suprema Corte Americana durante o período de Franklin Roosevelt. O título do livro é Scorpions, Escorpiões, em inglês. Esse título vem de uma frase atribuída ao assessor de um dos ministros. Eu esqueci o nome dele agora, mas essa frase é citada no início do livro. E ele diz, se referindo à Suprema Corte Americana, por favor, preste atenção, a Suprema Corte dos Estados Unidos, que é composta de 9 juízes, lá não se chama ministros. E esse assessor diz, a Suprema Corte Americana são 9 escorpiões presos numa garrafa.